Estamos aqui no terceiro Congresso Internacional de Franchising. Agora eu vou conversar com Ricardo Amorim, economista, palestrante e apresentador do programa Manhattan Connection. Tudo bem, Ricardo? Tudo, Paulo. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Você acabou de dar uma palestra sensacional. Queria que você contasse um pouquinho então para nós. A gente não pode deixar de começar falando sobre o nosso cenário político-econômico. Como é que nós entramos nessa enrascada, Ricardo? Bom, a crise atual ela começou com componentes econômicos. O primeiro mandato do governo Dilma gerou 3 grandes desequilíbrios macroeconômicos, um nas contas externas, um de inflação e um nas contas públicas, que se exacerbou muito por uma inabilidade política grande da atual presidente. A consequência disso foi uma crise que, do ponto de vista econômico, de contração econômica, é a mais grave que o Brasil já teve nos últimos mais de 100 anos. Puxa, e agora vai ser possível sair dessa crise? O que é necessário para a gente poder voltar a ver o Brasil crescendo? Olha, você sabe que eu tenho poucas certezas na vida, mas uma delas é que sim, a crise vai acabar. A gente pode não saber nem como nem quando, mas que ela vai acabar é certeza absoluta. E eu tenho uma desconfiança que ela vai acabar mais rápido do que as pessoas imaginam, porque ainda que a crise inicialmente viesse por razões econômicas, hoje o único entrave para resolvê-la é política. Porque a questão de contas externas acabou sendo resolvida por uma grande desvalorização do dólar, que estimulou as exportações e reduziu as importações. A alta dos juros já está começando a fazer a inflação cair, ela deve continuar a cair, ainda que lentamente, vai cair. Só sobra uma, que são colocar as contas públicas em ordem. E aí é que entra o entrave político, porque a presidente, por um lado, não quer cortar os gastos do governo, que é o que deveria fazer, e por outro, o Congresso não a deixa elevar impostos. Alguém com mais habilidade política consegue colocar em ordem as contas públicas, com isso retomar a confiança de empresários, investidores que voltam a investir, os investimentos vindo, a gente tem mais emprego, mais confiança no consumidor, mais consumo, mais venda das empresas, mais investimento, a gente entra num círculo virtuoso. Vai acabar e mais do que isso, a recuperação, quando vier, vai surpreender pela força. Isso é o que aconteceu na sequência de todas as crises econômicas graves na história brasileira e na história de outros países. Bom, e aí com essa recuperação, você contou um pouco para nós de algumas oportunidades que estão surgindo. Queria que você compartilhasse agora. Há várias. A primeira tem a ver com a internacionalização de empresas brasileiras, eu diria, em particular, olhar para mercados emergentes. Há 15 anos, desde a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, o crescimento dos mercados emergentes praticamente dobrou, em média, e dos países ricos, por outro lado, caiu pela metade. O que isso significa? Mercados emergentes crescendo mais geram mais oportunidades. Só que mercados emergentes com mercados grandes são muito poucos. Você tem a China, a Índia, o Brasil, a Indonésia, talvez dê para incluir a Rússia e o México, mas não passa muito disso. O que significa o seguinte, as empresas veem grandes oportunidades aqui, os investimentos tendem a ser grandes. No caso brasileiro tem um detalhe adicional, que é olhar para o interior, porque esse movimento da China também gerou um grande aumento na procura por alimentos no mundo, e o Brasil é um grande exportador. Como o agronegócio brasileiro está no interior do país, o agro crescendo mais faz o interior crescer mais. O interior crescendo mais gera novas oportunidades e um desafio de logística de distribuição importante. Quem souber fazer isso passa a ter uma grande vantagem. E no momento de crise em particular, as franquias representam uma grande oportunidade porque muita gente perde o emprego. Muita gente resolve que está na hora de tentar empreender, ou por vocação, ou porque não está vendo possibilidade de se recolocar. Só que em vários casos as pessoas não se prepararam suficientemente para isso, não têm experiência com isso e a franquia torna esse processo muito mais fácil do que a pessoa montar algo sem todo o apoio que a franquia pode representar. Para a gente fechar essa entrevista, você comentou que é muito importante aproveitar essas oportunidades que vêm logo depois de uma crise. Então eu queria ouvir as suas dicas do que os empresários precisam fazer para aproveitar esse momento. Olha, eu acho que o mais importante é focar no que faz uma empresa a longo prazo ter sucesso. E o que é isso? É um bom produto, é um bom serviço, é um bom atendimento. Tudo isso, no final das contas, depende de equipe boa, motivada. E isso, por sua vez, significa uma outra coisa. A gente está num momento em que as empresas podem melhorar as suas equipes com uma certa facilidade. Por um lado, por conta do desemprego, que é algo triste, mas tem esse lado que as empresas hoje conseguem trazer gente boa por salários mais acessíveis do que há alguns anos. Em segundo, elas podem investir em treinamento sem ter que se preocupar com gastar com treinamento e eventualmente o funcionário vai embora para uma outra empresa porque teve uma oferta de um salário um pouco mais alto. Hoje não tem muita oferta, então ela consegue melhorar a equipe, manter a equipe, com isso ter um produto melhor, um serviço melhor, sair fortalecido
E um detalhe, quer dizer, sendo objetivo, nem todo mundo consegue atravessar a crise. E o fato que alguns não conseguem é o que faz com que a competição na sequência fique um pouco menor. Por consequência, a possibilidade de resultado para as empresas que sim atravessam é melhor, é maior. Em bom português, tem que fazer a lição de casa. Quem fizer pode até olhar para a crise com carinho, tem que inovar. Por exemplo, falando de inovações, o conceito de supermercado nasceu da crise de 1929, não existia antes, mas na crise de 29, o sujeito falou, como é que eu faço para vender? As pessoas estão sem dinheiro. Ele falou, preciso vender mais barato. Como é que eu posso vender mais barato? Bom, eu preciso comprar mais barato. Como é que eu posso comprar mais barato? Bom, eu tenho que comprar em quantidade maior. Bom, para isso eu preciso ter um espaço maior de venda. Bom, já que eu vou ter um espaço maior de venda, em vez de eu ser especializado, eu vou vender um monte de coisa. Nasce o supermercado. E por aí vai. Ou na crise mais recente, agora em 2009, nos Estados Unidos, nasce o Airbnb e o Uber, que são empresas hoje que valem mais do que 100 bilhões de dólares cada uma delas, e que só foi possível porque a crise fez com que pessoas vencessem a resistência de colocar um desconhecido na sua casa ou no seu carro. É isso, é o que a crise possibilita que não seria possível sem ela. Fazendo isso, eu tenho certeza que as empresas não só vão atravessar a crise, mas vão sair mais fortes dela. Sensacional, muito obrigada. Ricardo traz aí uma dica valiosa e que nos deixa muito animados para esse próximo momento. Muito obrigada. Obrigado, é um grande prazer participar de um evento tão importante. Eu sou absolutamente convicto que sucesso depende de boas decisões dependem de boa análise de informação, e o que eventos como esse faz é exatamente compartilhar casos, boas análises, boas decisões, e para mim é um prazer poder participar e fazer um pouquinho disso, poder ser parte dessa história. Com certeza, grande parte. E assim, essa entrevista fica por aqui, mas daqui a pouco tem mais, fica ligado.